Muito bom dia a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, aqui presentes, público que nos acompanha, também nossos colegas deputados e deputadas online. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário ad hoc, deputado Maurício Peixe, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ata da 64ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de julho de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, padre Pedro Baldiceira e delegado Egídio. Secretaria, deputados Pedro Baldiceira, Marcos Rosa, da Rosa e delegado Egídio. Às 14 horas do dia 12 do mês de julho de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 1(6) do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gerry Consoli, Carlos Humberto, Emerson Stein, Napoleão Bernardes, Antídio Lunelli, Marcos da Rosa e Sargento Lima. Grande expediente. Conforme acordo, este horário destinado aos partidos políticos foi suprimido para a antecipação da ordem do dia. A ordem do dia foram aprovados em turno único os projetos de lei número 118, com emendas, e 2031-2023. Foram aprovados os pedidos de informação número 321 a 323, 2023. As moções números 1205 a 1221, 2023. Bem como os requerimentos números 2.754 e 2.789, 2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 2.753, 2.755 a 2.788 e 2.790 a 2.793, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 782 a 790. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do deputado Sérgio Mota, suspendeu a sessão para a manifestação do vereador Claudinei Marques, a fim de divulgar o evento Marcha para Jesus, que se realizará em 4 de novembro no município de Florianópolis. No momento seguinte, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Mário Mota e Matheus Cadorim. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 15 horas e 20 minutos. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Ata da 15ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de julho de 2023. Presidência, deputado Mauro de Nadal. Secretaria, deputados Pedro Baldiceira, Marcos da Rosa e delegado Egídio. Às 15 horas e 20 minutos do dia 12 de julho de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de leis número 118 e 231, 2023. Ato contínuo, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, foram lidas as atas. Muito obrigado, deputado Maurício Peixe. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou-as por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente.
Antes de entrarmos no horário das breves comunicações, gostaria de registrar e dar as boas-vindas aos colegas policiais científicos da Superintendência de Blumenau. Muito obrigado pela presença, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. E logo mais convido também os colegas deputados a acompanhar a entrega de uma moção para essa equipe tão valorosa lá de Blumenau. Obrigado. Também registro os policiais científicos aprovados no concurso público e estão aguardando também a nomeação para fazer parte dessa tão honrosa instituição. Em breves comunicações, temos inscrito, em primeiro lugar, o deputado doutor Vicente Caro Preso. O doutor Vicente está online, vai fazer a sua manifestação, tem o prazo de 10 minutos. Bom dia, presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados, os que nos ouvem pelos canais da Assembleia Legislativa. Estou ocupando esse espaço hoje para dar algumas informações ao público em geral, às pessoas que me acompanham e, de certa maneira, também à comunidade catarinense, à sociedade. Ontem, na aprovação da LDO, eu registro com muita satisfação uma emenda que foi elaborada por todos os membros da Frente Parlamentar de Apoio aos Bombeiros Voluntários, que insere nos gastos para o ano que vem do governo a possibilidade do governo passar diretamente para essas corporações. A intenção é, na época da lei orçamentária, incluir 15 milhões de reais para o ano 2024. Será uma conquista extremamente grande para essa parte da nossa força comunitária que, para nós, é extremamente importante no dia a dia das regiões Norte e Nordeste, sobretudo em Santa Catarina e mais outras regiões. Instituição que vem sendo alvo de predadores, de pessoas que, através das suas proposições, seja no Congresso Nacional, seja no tapetão, leia-se Supremo Tribunal Federal, estão procurando impedir a prática tão benéfica e o trabalho tão edificante e importante que é o dos corpos de bombeiros voluntários. Eu também registro ontem que fizemos online uma reunião da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e aprovamos o texto final de uma emenda global que aprova a não necessidade mais de laudo todos os anos para as pessoas com deficiência, sobretudo as com transtorno de espectro autista. Esse projeto é de origem parlamentar, são 4 parlamentares que subscreveram, encabeçado pelo presidente Mauro de Nadal. Acho que será uma grande conquista, tanto para as famílias, principalmente, para os pais das pessoas com deficiência, que tem que, volta e meia, estar todo ano aí pedindo segundo professor para ser incluído em sala de aula, e também pelos aspectos legais. Acho que evoluímos, melhoramos o texto e está aí para entrar no plenário nos primeiros momentos do segundo semestre. Apresentei 103 proposições legislativas, entre elas 10 projetos de lei e 3 aprovados. Esses 3, uma foi a pensão das pessoas com transtorno do espectro autista grau 3, ou seja, as pessoas que tiverem as famílias que ganhem até 2 salários mínimos receberão do governo uma pensão de 1 salário mínimo. É um avanço, um aperfeiçoamento da lei que já existe e que prevê o repasse do governo do Estado para pessoas com deficiência, mas assim cobre essa lacuna que estava em aberto para que possa as famílias, principalmente as mais carentes, poderem receber o braço estendido do Estado de Santa Catarina. Além disso, fizemos um projeto extremamente importante que pacificamos a legislação entre o Estado e os municípios
da ocupação do solo. Os municípios que tiverem plano diretor definido, a lei municipal prevalecerá, senão eles têm que obedecer à lei estadual. Na realidade, é a facilitação de se fazer os loteamentos. A legislação estava extremamente vaga e dava margem ao Ministério Público interromper vários empreendimentos e, portanto, é um ganho enorme para a população em geral e também para as administrações, que se veem livres de processos, e as pessoas também, principalmente as de baixa renda, com a possibilidade de serem feitos lotes e construídos e oferecidos lotes nesses loteamentos adequados ao que as pessoas conseguem pagar. Foi aprovado também a lei de isenção de pedágio, que será inserida nas concessões, tomara que elas saiam logo, as concessões das rodovias estaduais. Nós estamos num passivo já sempre, não tem rodovia pedagiada em Santa Catarina, e nós queremos que isso ocorra o quanto antes, para exemplo das federais e a exemplo de São Paulo, do Paraná e tantos outros estados. A gente vê a malha rodoviária estadual desses estados fluindo com muito mais rapidez e segurança. E aqui nós estamos na idade da pedra. A lei do Março Azul, que é a lei que prevê a divulgação de cuidados e prevenção das pessoas com câncer de cólon, ou prevenção do câncer de cólon, também está para ser sancionada. Portanto, são 4 projetos aprovados, 3 já em vigor, e realmente foi um trabalho muito grande. Eu quero agradecer aqui o meu gabinete, as comissões da Assembleia, a mesa diretora, que ajudou que essas conquistas não fossem apenas e tão somente do deputado, mas como um todo da Assembleia Legislativa. Para falar nisso, a comissão que eu presido, com muito orgulho, e até por me identificar como médico voluntário da PAI por mais de 3 décadas em Jaraguá do Sul, por uma família com essa história, com essa trajetória, a comissão ela realizou grandes e importantes eventos. Foram 4, em Chapecó, Garuva, Pouso Redondo, São João Batista e São Bento do Sul, 5. Foram mais de 3.000 participantes, pessoas que ficaram grudadas das 8 até as 5 da tarde, recebendo informação de qualidade no que diz respeito à síndrome de Down, às pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência física, outras formas de deficiência, as pessoas com fenda palatina, enfim, nós discutimos muitas situações importantes nas dificuldades que são apresentadas pelas pessoas. Estou extremamente contente, estendo também o meu agradecimento aos participantes e ao corpo técnico da comissão, bem como a Escola do Legislativo, que se mostrou muito atuante, mas que a gente sabe que precisa de reforço pela exaustão dos funcionários que lá estão. Terminando, eu tenho uma reclamação, uma constatação, e eu tenho certeza que o governador e sua equipe de trabalho, principalmente no setor de infraestrutura, precisa agilizar as obras que tinham sido iniciadas no governo anterior. Não são obras do governador passado, são obras de Santa Catarina. São conquistas que a região teve, políticas administrativas, e que estavam tocando. Por exemplo, entre Jaraguá e Pomerode, na Serra, entre a Vila Itopava, em Blumenau, até a cidade de Luiz Alves, passando por Massaranduba, entre Guaramirim e Massaranduba, na SC-108, que precisa urgentemente de reformas, e também e principalmente na BR-280, no trecho entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. Nós não entendemos como chegou nesse ponto, obras, algumas totalmente paradas, outras sendo tocadas a conta-gotas.
Nós esperamos que esse processo, desse grande recurso que está sendo pretendido pelo governo, esse empréstimo de 1,5 bilhão junto ao Banco Mundial, ou sei lá qual é a fonte, ele possa logo ser liberado, as empresas pagas e a celeridade dos trabalhos colocada em dia, porque a população, principalmente da região onde que eu resido, não merece essa situação. Finalizando, uma grande conquista do próprio governador, do governo, da Assembleia Legislativa. Parabenizo aqui os grandes presidentes das comissões de finanças, da educação também, e de serviços públicos pela conquista das bolsas gratuitas, do ensino universitário gratuito, 90 mil bolsas, um gasto bastante expressivo. Mais um minuto para concluir, deputado. Obrigado, senhor presidente. E que será utilizado, com certeza, da maneira melhor possível pelas instituições e, sobretudo, pelos alunos e famílias que assim necessitam. Portanto, um semestre de vitórias, um semestre de alerta também e um semestre de grandes expectativas boas para a comunidade catarinense. Grande abraço e até o segundo semestre. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Vicente. O próximo deputado inscrito para falar é o deputado Matheus Cadorim. Também encontra-se aqui online. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos, deputado Matheus. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Obrigado. Rapidamente, fazer só uma colocação. Ontem, na tribuna, entre alguns assuntos que eu trouxe, nós levantamos a informação de que estávamos aplicando uma indicação ao governo do Estado com relação a uma dispensa de licitação para a compra de uniformes de inverno, através da Secretaria de Administração Prisional, uma licitação que tem uma série de questionamentos, né? Desde do valor total da compra para uma empresa que tem um capital muito pequeno, a entrega do material, a dispensa de licitação foi feita por emergência, né? E a emergência era o inverno. Esse inverno a gente tem todo ano, né? Não é uma emergência. E o material seria entregue depois que o inverno acabar. O pessoal da organização ali, enfim, da diretoria da SAP, dentro das mídias sociais, foi possível constatar a amizade com o proprietário da empresa que ganhou a licitação. A empresa que ganhou a licitação, ela foi a quinta que enviou os orçamentos. Esses orçamentos vieram 2 semanas após os 4 outros orçamentos serem apresentados, e ela venceu com poucos centavos de diferença. Enfim, uma série de questionamentos que a gente levantou. E das sugestões foram suspensão imediata do contrato até a remessa ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina e a Corregedoria para tomar previdência. Pois bem, horas depois, e aqui eu trago essa informação porque nós não tínhamos, horas depois, a SAP nos manda uma nota informando que o contrato já havia sido suspenso e que agora encaminha para a devida investigação do ocorrido. Então aqui, colegas, ninguém da nossa equipe tem compromisso com o erro, apesar de não ser erro, a gente não tinha essa informação. Fica como um reforço aqui também do envolvimento do Legislativo nessas questões importantes de fiscalização, como o auxílio do próprio governo, e parabenizar a SAP por imediatamente ter identificado o problema e já tomado providências antes mesmo que qualquer parlamentar tivesse se manifestado. Então, mantenho a indicação como uma ação do Legislativo no auxílio nesse sentido, nessa licitação, mas aproveito aqui para parabenizar a agilidade da Secretaria com relação a esse tema e deixar à disposição também os nossos trabalhos aqui com relação à fiscalização, que é um dos grandes papéis do legislador, né, do deputado. Acredito que é assim que a gente vai, apoiando um ao outro, crescer
Santa Catarina é um estado feito de gente trabalhadora, gente honesta, a grande maioria quer o bem da população e, com certeza, tanto os deputados quanto o governo trabalham nesse sentido. Podemos ter diferenças ideológicas, podemos ter pontos de vista diferentes, mas a intenção, com certeza, é a mesma. Então, parabéns aí à SAP pela agilidade e mantenho a indicação para que o Legislativo também participe desse processo e que iniba qualquer outro tipo de processo nesse sentido, caso as suspeitas sejam concretizadas. Obrigado. Obrigado também, deputado Matheus Cadorim. Próximo inscrito, ainda em breves comunicações, para falar é o deputado Maurício Peixe. Deputado Maurício, Vossa Excelência também tem o prazo regimental de até 10 minutos para manifestação. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, delegado Egídio. Bom dia, deputado Antídio Lunelli. Quero saudar especialmente a doutora Andressa, nossa diretora-geral da Polícia Científica, e saudar também os policiais científicos aí da Polícia Científica de Blumenau, parabenizando pelo trabalho. Conheço muito bem o doutor João, superintendente da região de Joinville, da Polícia Científica. Já visitei neste ano, acho que 3 ou 4 vezes, e onde tivemos, por último, debatendo junto com o prefeito Adriano de Joinville, o presidente da Câmara, vereador Diego, e alguns vereadores, sobre a questão da carteira de identidade nacional, a nova carteira, que foi implementada e que temos aí todos os estados até o mês de novembro para começar a implantar. Santa Catarina foi um dos 12 estados brasileiros iniciais que já iniciaram e estão fazendo. E é lógico, com a nova carteira surge os vários pedidos de vários, principalmente jovens, que querem fazê-la. E aí vem um problema, a falta de efetivo de policiais no local para fazer. Tanto assim que está aqui um pedido, né, da nomeação dos 196 agentes já. Nós concordamos e estamos já solicitando, fazendo o pedido ao governador para que possa fazer esse chamamento. E amanhã nós teremos uma reunião lá em Joinville com a doutora Andressa e o prefeito Adriano para tratarmos sobre esta questão. Então, quero parabenizar toda a equipe lá de Joinville, que tem feito um trabalho maravilhoso, trabalho científico mesmo, e que dão resultado para a nossa sociedade. Infelizmente, a maioria da população, e até mesmo políticos, não conhece o trabalho que é a excelência do trabalho da Polícia Científica. Então, parabéns a vocês. Hoje o delegado Egídio vai entregar uma moção de aplauso. Eu fiz isto lá em Joinville para o doutor João e para toda a Polícia Científica. Entregamos lá, junto com o prefeito Adriano, os vereadores, essa moção parabenizando o doutor João e toda a Polícia Científica de Joinville. Parabéns a vocês. Obrigado aí pela presença. Agora, nessa quarta-feira, nós tivemos acesso aí ao ofício número 4 de 2023, datado do dia 10 de julho de 2023, do Ministério da Educação, informando sobre o progressivo encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívicos Militares. Em Santa Catarina, exemplo para o Brasil, o governador Jorginho Melo já garantiu que manterá as escolas cívicos militares. O nosso deputado Sargento Lima já adiantou isto ontem com ele também, nos informando que o governador vai manter em Santa Catarina. Aliás, delegado Egídio, em Blumenau tem uma escola cívico-militar de excelência, como tem em Joinville e as que estão em Santa Catarina. Então, e veja que interessante, deputado Antídio, no dia aqui, quarta-feira, nós discutindo, e aí a esquerda vem aqui pedindo um nível médio de excelência. Quer melhorar o nível médio, quer melhorar, e daí no mesmo dia, a gente vê o presidente da República fazendo que esse encerramento de um programa nacional de escolas cívico-militares aos poucos termine. E o que é uma escola cívico-militar? É uma escola também de excelência, deputado Milton. É uma escola de excelência que dá aos alunos, que leva a eles o ato cívico, a disciplina, leva os valores da família, os valores do cidadão
que vão carregar por toda a vida. Inclusive, o nosso ensino fundamental precisa ter isso. Lembro, quando eu era criança, e a gente cantava o hino nacional toda segunda-feira, tínhamos um regime de disciplina, de excelência, eram cobrados, a gente respeitava o professor era uma autoridade que a gente escutava. E isso tudo se perdeu ao longo do tempo e vai se perdendo. A gente vê aí nas redes sociais os alunos desrespeitando professores, professores desrespeitando alunos, desrespeitando a população, desrespeitando família, como aconteceu recentemente, que nós acompanhamos lá em Joinville, que pedimos providências imediatamente, foi tomado não só pela educação, mas também até pela polícia, tirar um professor, no meu entendimento, desequilibrado mentalmente das salas de aula. E então, quando para um programa, um projeto desse, por uma perseguição política ou falta de entendimento político, realmente nós ficamos muito tristes e aqui pedimos que esqueçam isso de que escola cívico-militar é do presidente Bolsonaro, que foi criado por ele, mas que permaneça como um estudo de excelência. Dentro da sala de aula, as escolas têm autonomia para o projeto pedagógico. As aulas são dadas pelos professores da rede pública, que são servidores civis, então não é só militar. O militar é só a disciplina, o acompanhamento, e isso tem que permanecer. Fora da sala de aula, os militares da reserva atuam como monitores, disciplinando o comportamento dos alunos, principalmente nos intervalos, na hora do almoço. Eles não têm permissão para interferir no que é trabalhado em aula ou ministrar materiais próprios. Então, voltando aí ao ofício do Ministério da Educação, a defesa é, curiosamente, que o programa não está alinhado com a política de governo. Vou repetir, vai parar porque o programa não está alinhado com a política do governo. Ora, mas qual é, de fato, a política desse governo? Deputado Maurício, deputado Emerson, só pediu uma parte. Pois não, deputado Emerson, fica à vontade. Deputado Mauro Peixe, obrigado pela oportunidade, parabenizar pela sua explanação, dizer que também somos a favor da manutenção das escolas cívico-militares de Santa Catarina. Já vimos aí um aceno do nosso governador Jorginho Melo. Aqui em Itapema nós temos 2 exemplos, 2 escolas que fazem parte desse programa e que podem perder agora com essa situação em que o governo federal está criando para Santa Catarina e para o Brasil também. Então, a gente também está nessa luta junto com os deputados que estão fazendo as moções, os projetos. Também enviaremos ao governador a nossa posição. E aqui em Itapema manter essas 2 escolas e ampliar mais ainda na nossa região escolas cívico-militares. Nós temos depoimento da Secretaria Municipal de Educação, onde faz um belo trabalho, e que as escolas que têm esse sistema cívico-militar está totalmente diferente, a disciplina é diferente dos alunos, o estudo modificou, os alunos estão melhores ainda desempenhando o seu estudo e os pais estão contentes e felizes. Então, é um equívoco do governo federal, o governo do PT que ainda está, retirar esse programa instituído pelo governo anterior. Então, que se modifique um pouco mais e que se mantenha esse programa das escolas cívico-militares em nosso país. E tenho certeza que o governador Jorginho Melo vai também manter Santa Catarina. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Obrigado, deputado Emerson. E agora o senhor também me lembrou, falando de pais. Eu tenho aí na minha rede social, eu fiz um vídeo e peguei o depoimento de uma mãe lá de Blumenau, delegado Egídio. Ela falando sobre a importância da escola cívico-militar na vida da filha dela, dos valores que eles estão implantando, que realmente hoje as nossas famílias estão passando por problemas. Tem porque a maioria dos pais tem que trabalhar, a mãe trabalha, os filhos vão para a escola, e se não tiver um contraturno escolar, se não tiver atividade, vamos perdendo jovens, sim, para as drogas, porque crianças, adolescentes em casa sozinhos vão para o celular ou vão para a rua é droga. Então, a escola cívico-militar traz isso de novo, então tem uma importância muito grande. E o fato é que estamos à beira mesmo do abismo na educação. Veja bem, a desconstrução da grade curricular nas escolas, com a implantação de conteúdos que estimulam a sexualização das crianças, as quais deveriam estar
na sala de aula para aprender português, matemática, história, geografia e outras matérias. A desconstrução da formação de uma sociedade efetivamente cidadã é o que nós estamos vendo com essa política nefasta que traz valores que não são valores de famílias, não são valores cristãos, não são valores que nós queremos para os nossos filhos. E a construção de uma sociedade focada na libertinagem e desrespeito. Infelizmente, este governo federal está destruindo o que é bom e mexe na educação, e o que mexe naquilo que é o maior patrimônio de cada um de nós, que são os nossos filhos. Então, pergunto, qual Brasil queremos para o nosso futuro? Qual Brasil queremos para os nossos filhos e netos? Fica aí a pergunta no ar. Obrigado, deputado. Obrigado também, deputado Maurício. Próximo inscrito, ainda em breves comunicações, é o deputado Antídio Lunelli. Deputado Lunelli, Vossa Excelência tem o prazo de até 10 minutos também para manifestação. Senhor presidente, nobres colegas deputados, nós tivemos ontem mais uma prova do autoritarismo e do desrespeito a quem pensa diferente por parte do governo Lula. Ao encerrar o programa que mantém as escolas militares, o governo federal desrespeitou milhares de alunos, professores e militares. Eleito com a promessa que iria unificar o país, Lula, com esse tipo de decisão, prova que, na verdade, o projeto deste governo é agradar somente aos que pensam como ele. Eu acredito no modelo das escolas militares, não como o único modelo que funciona, mas como uma excelente opção de estudo de qualidade, juntamente com os valores de disciplina e de patriotismo. Sou autor de moção para o governador Jorginho Melo, para que amplie o número de escolas militares em Santa Catarina e atenda às regiões como a de Jaraguá do Sul. E ao ver a declaração de Jorginho contra essa arbitrariedade do governo federal, fiquei otimista de que em Santa Catarina o modelo será não só mantido, mas também ampliado. O modelo de escolas cívico-militares se destacou nos últimos anos pelos ótimos indicadores educacionais e por atacar o problema da indisciplina. A disciplina é fundamental em todos os setores da nossa vida. E o jovem que aprende isso cedo tem muito mais chance de ser bem-sucedido, de saber cuidar de si próprio e também dos outros. Conversei com diversos alunos e com pais que têm filhos em colégios cívico-militares. A aprovação do modelo por parte deles é evidente. Além disso, muitos municípios têm interesse em adotar o modelo. Não vamos aceitar que em uma portaria editada sem nenhum diálogo, o Ministério da Educação nos diga o que fazer. Senhor presidente, nobres colegas, eu sou aluno, na época, desde criança, quando íamos, era a época do governo militar, e nós cantávamos o hino nacional, nós rezávamos antes das aulas, a merenda escolar era feita normalmente pelo próprio professor, e nós respeitávamos os nossos professores, as nossas autoridades, o prefeito era uma autoridade, o delegado de polícia era uma autoridade, o padre, o pastor eram autoridades, e assim nós aprendemos. E quero dizer de que nós lá, na nossa querida escolinha, que se chamava Escola Isolada Desdobrada da Barra do Ribeirão Grande do Norte, onde que éramos em 42 alunos, todos de famílias simples, humildes, famílias pobres, agricultores.
muitos nem sequer tinham um chinelinho de dedo para vir à escola. E quando nós não tínhamos a nossa merenda escolar, levávamos o lanche de casa, pão com mousse e nata, pão com banha e sal, tá? Um pedacinho de queijo, um pedacinho de salame, né? Quando a gente tinha. E trocávamos o lanche entre nós colegas. E quero dizer de que daqueles 42 alunos, de pessoas simples, famílias humildes, todos eles se deram bem na vida. O que menos cresceu, o que menos evoluiu na sua vida profissional, hoje é, no mínimo, um supervisor da empresa WEG. Lá nós temos hoje advogados, temos médicos, temos empresários que saíram lá, daquela localidade simples, humilde, no meio daqueles morros de pedras e daqueles pantanos, onde era plano, então era arrozeiro e pantano. Então, com todas aquelas dificuldades, nós tivemos essa formação. E ai de nós, se chegássemos em casa com uma anotação no caderno, ou que nós tivéssemos desobedecido ao nosso professor. Que saudades do primeiro mestre, professor Lino Floriani, primeiro e segundo ano primário, juntos, na mesma sala de aula, que inclusive esta escola nós reconstruímos e será inaugurada agora na primeira semana do mês de agosto. Terceiro e quarto ano primário, com a professora Maria Aurélia Alchini Lenzi. Que saudades! E hoje nós vemos essa indisciplina, isso que está acontecendo com a nossa educação no nosso Brasil. E quero dizer de que, desde quando o prefeito do nosso querido município de Jaraguá do Sul, tenho trabalhado intensamente para termos uma escola cívico-militar no nosso município. Visitamos a todas que estão hoje instaladas em Santa Catarina. E na época, no governo anterior, estava praticamente em vias de acontecer em um colégio estadual, que estava há 10 anos abandonado no nosso município, para que este colégio se transformasse em uma escola cívico-militar. Mas, infelizmente, por oposições políticas, esta escola não saiu no município de Jaraguá do Sul e foi levada para o município de Tubarão. Mas, se Deus quiser, com o novo governador Jorginho Melo, isto irá acontecer em Jaraguá do Sul, pois é um dos nossos sonhos, da nossa comunidade, onde inclusive temos pesquisa perante a nossa população, perante os nossos alunos, aos pais e professores, com 98% de aprovação para que seja instalada uma escola cívico-militar no nosso querido município de Jaraguá do Sul. Oxalá, governador, que nós tenhamos em todos os municípios do estado de Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente, e fica aqui meu fraternal abraço a todos. Muito obrigado, deputado Lunelli. Não havendo mais oradores inscritos, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do bloco Podemos, Republicanos Novo. Segundo horário do PP. PSOL. PL. Próximo horário, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bloco União, PSD, PTB. E o Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Não havendo também inscritos, neste momento, no horário destinado aos partidos políticos, antes de passar a ordem do dia, eu suspendo a presente sessão por 10 minutos, para que a perita-geral da Polícia Científica de Santa Catarina, Andressa Boer Fronza, fale sobre o trabalho da Polícia Científica no estado de Santa Catarina. Convido aos colegas policiais científicos, por favor, para que se façam presentes aqui dentro do plenário para acompanhar.
Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar os nobres deputados aqui presentes, em especial o deputado Egídio, que nos convidou para essa fala, e, de modo muito especial, também saudar os nossos policiais científicos aqui presentes e a comunidade catarinense. Eu sou Andressa Fronza, perita-geral da Polícia Científica de Santa Catarina, e, com muita honra, fui convidada pela primeira vez por esse ano para a gente falar um pouco da Polícia Científica e dos nossos dados aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Polícia Científica é o órgão do Governo do Estado de Santa Catarina responsável pelas perícias criminais, de medicina legal, de análises laboratoriais forenses e pela identificação civil e criminal. Nós somos uma das engrenagens da segurança pública que alicerça toda persecução penal. Nós interpretamos vestígios que possam trazer materialidade, dinâmica e autoria de fatos delituosos. Atualmente, temos 30 unidades em Santa Catarina, somos em 756 servidores, entre peritos oficiais, agentes e papiloscopistas, que servem 24 horas por dia, 7 dias por semana, a toda a população catarinense, abrangendo a todo o nosso território. Fui convidada para apresentar um balanço do nosso primeiro semestre da gestão, e eu poderia facilmente aqui falar de vários números de bons desempenhos de diversas áreas técnicas, só que tudo isso pode ser facilmente encontrado nos nossos relatórios de gestão, nas nossas notícias da Polícia Científica, e eu preferi apresentar aqui esses números trazendo a realidade, o que realmente acontece em torno desses números, dessas provas periciais que nós produzimos. Os números por si são frios, né? E eu preferi aqui trazer para os senhores o real significado desses números. A Polícia Científica de Santa Catarina entregou cidadania para mais de 300 mil pessoas. Isso aconteceu com a entrega de documentos de identidade para cada uma delas. Isso são os números só do início desse ano. São catarinenses, como, por exemplo, 2 irmãos que precisavam fazer um transplante de medula e, quando foram chamados para o procedimento, aguardavam ansiosamente por esse momento, não tinham o seu documento de identificação. Sem o documento de identificação, não teriam acesso à saúde. São pequenos catarinenses, como um grupo de garotos que participava de uma escolinha de futebol numa comunidade carente aqui de Santa Catarina, e que foram chamados para fazer uma viagem a outro estado, para fazer um teste de futebol, e nenhum deles tinha o seu documento de identificação. Sem o seu documento de identificação, não teriam essa oportunidade e talvez a chance de ser descoberto um talento. E nós, da Polícia Científica, fizemos um mutirão para atender especialmente esses garotos que conseguiram ter, pela primeira vez, o seu documento de identidade e deixarem de serem cidadãos invisíveis no nosso território. Também temos outras milhares de idosos, por exemplo, que, sem o seu documento de identificação atualizado, não conseguem receber o seu benefício previdenciário. E, enfim, são milhares de cidadãos também que, sem os seus documentos, não conseguem ter um emprego formal. Então, são alguns dos exemplos, alguns dos mais de 300 mil catarinenses que só nesse ano entregamos cidadania. E, sem um cidadão invisível, ele não tem cidadania, e sem cidadania não tem dignidade. Então, a Polícia Científica, ela trabalha também pelos direitos fundamentais de cada cidadão. Nós contribuímos para a proteção de quase 1.500 crianças e adolescentes, quando nossos laudos trouxeram a prova necessária para que a justiça as afaste dos seus abusadores.
Polícia Científica também auxiliou na proteção de 2.520 mulheres, quando, por meio dos nossos laudos, comprovamos abusos físicos, psicológicos, sexuais, permitiram que a Justiça as protegesse dos agressores. A Polícia Científica também tem protegido o meio ambiente, tem protegido os animais, quando nossos quase 1.000 laudos periciais dessa área caracterizaram crimes ambientais e de maus-tratos contra os animais. 1.734 famílias terão a esperança de ver a justiça acontecer porque determinamos as circunstâncias da morte ou a tentativa da morte de algum dos seus familiares. E, enfim, são milhares de investigações policiais e de processos judiciais só desse ano que estão solidamente fundamentados, porque temos mais de 71.000 laudos periciais que já foram emitidos nesse ano de 2023. E nesses laudos, por exemplo, incluem mais de 8.000 celulares que foram analisados e mais de 4.000 exames periciais que levam à autoria. Quando, por exemplo, nós analisamos vestígios de DNA, de impressões digitais, de face em câmaras de segurança, de assinatura, de registros de voz, enfim, qualquer vestígio que a gente possa identificar uma pessoa. Eu destaco ainda que diversos desses nossos laudos também protegeram inocentes, porque poderiam ser inocentes ou pessoas que poderiam ser injustamente acusados se nós não fôssemos fazer a correta identificação. O nosso compromisso, o compromisso da Polícia Científica, é um compromisso com a verdade, e a verdade de uma forma imparcial. E, por fim, eu gostaria de destacar acontecimentos desse ano que são de casos de grande repercussão e de grande comoção social, como foi o caso do assassinato covarde das crianças lá em Blumenau, a tragédia que aconteceu em Rodeio, que aconteceu a morte de inocentes. E, nessas situações, os nossos valorosos servidores precisam se despir de valores que são comuns, né, a todos os seres humanos, para, naquele momento, desempenhar um trabalho daquela árdua missão. E aquele trabalho ele precisa ser desenvolvido, por mais árduo que seja, por mais difícil e doloroso. Então, a nossa equipe, né, de policiais científicos, ela é uma equipe pequena, mas a expertise e a dedicação dos nossos profissionais fazem toda a diferença. Então, eu aproveito esse momento também para agradecer a cada policial científico que trabalha em nosso estado de Santa Catarina, protegendo e cuidando dos catarinenses. Também aproveito esse momento para enaltecer o grande apoio que nós temos recebido do governo do estado, em especial do nosso governador Jorginho Melo, para que a gente possa modernizar nossas estruturas, adquirir diversos equipamentos modernos e também a valorização dos nossos servidores. A nossa gestão também é motivada em cuidar de quem cuida das pessoas. Então, essa foi uma breve apresentação, né, da nossa Polícia Científica de Santa Catarina, dos nossos principais resultados e entregas que fizemos para a sociedade, para os nossos solicitantes ao longo desses primeiros 6 meses do ano, e também exemplos de como a ciência é usada para promover a justiça. Então, agradeço a oportunidade, a atenção de todos e deixo um grande abraço aqui a todos. Obrigada. A palavra ao deputado Maurício Peixe. Presidente, só para enaltecer o trabalho aqui, agora falar o número correto, né? Perita geral da Polícia Científica, a doutora Andressa,
antes eu falei diretora-geral, os valores são iguais, né? Mas enaltecer todo esse trabalho, eu acompanho. E teve mais um caso de grande repercussão na região norte, doutora Andressa, que foi o assassinato de 2 mulheres e que foram enterradas no município de Barra do Sul. E juntamente com a Polícia Civil, a investigação, chegaram-se aos corpos onde elas estavam. Em menos de 48 horas, a Polícia Científica já descobriu o nome e também a identidade do assassino, das 2 mulheres, devolvendo à família, pelo menos, a questão de poder enterrá-las, poderem fazer com que os seus corpos pudessem adequadamente estar no lugar onde eles queriam. E também que o bandido, o assassino, pudesse estar fora da nossa sociedade, não fazendo mais mal. Então, foi uma grande repercussão, igual a este caso foram tantos outros que nós acompanhamos. Então, parabenizar. Eu fiquei impressionado com a qualidade técnica dos policiais científicos lá em Joinville que eu acompanhei. Quero visitar outras também, mas lá de Joinville eu fiquei impressionado pela qualidade técnica, quando eles explicam para a gente tudo o que fazem, né? O entendimento que têm e o amor que eles têm por esta profissão. Isso que eu achei assim, impressionante, a dedicação, o amor, eles vivem ali para descobrir. E eu disse, parece que é um deputado, um vereador, que quando faz uma lei, que a lei é publicada, que dá resultado e serve ao cidadão. Parabéns. O doutor João me passou uma mensagem agora, eu mandei para ele dizendo que a senhora estava aqui, só mais 30 segundos, se for possível, né? Eles estão lá em 4 técnicos da Polícia Científica agora em treinamento, instalando o sistema único no Estado, parece que poucos no Brasil, com um técnico vindo do Canadá, que é o Banco Nacional de Balística, né? É o único, com um equipamento lá de quase 4 milhões, que está sendo, nesse momento, implantado lá em Joinville, que serve para toda Santa Catarina. Então, parabéns a todos vocês, policiais científicos, né, pelo magnífico trabalho que fazem em Santa Catarina e, acima de tudo, dando dignidade às pessoas e às famílias. Parabéns. Muito bom. Deputado Maurício, eu me sinto até um pouco suspeito em falar da Polícia Científica, dos policiais, dos meus amigos, colegas, e talvez a gente poderia citar aqui dezenas e dezenas de casos em que na madrugada tocava o meu telefone e toca o telefone também do perito, e muitas vezes é um policial civil e o perito lá no local para fazer o atendimento do local de crime e começar ali, sim, a descoberta da verdade, né, de procurar a autoria e de provar aquela materialidade. Então, eu fiz questão de trazer e convidá-los, né, vocês aqui, principalmente da superintendência. Hoje, o nosso gerente é o doutor Tiago, perito, um grande amigo, excelente profissional, todos que eu acompanho também. E, então, eu utilizei, digamos assim, esse caso de grande repercussão nacional, né, que foi o atendimento lá na creche em Blumenau, na creche do Cantinho Bom Pastor, em que as crianças foram assassinadas, e eu, apesar de estar licenciado do cargo de delegado de polícia, mas eu estava na cidade e fui o primeiro a chegar no local, eu com o policial civil Alexandre também, da Polícia Civil, fomos os primeiros a chegar lá e presenciar aquela cena. Então, ver a dedicação de vocês, naquele momento, utilizando este exemplo, mas foram tantos outros já, que a gente conhece, utilizando esse exemplo, eu queria fazer esse reconhecimento pelo trabalho, né, extensivo a todos os policiais científicos. Então, de verdade, muito obrigado, né, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, contem com essa Casa Legislativa, tenho uma certeza que vocês são muito reconhecidos o trabalho aqui pelo Parlamento, e também com este deputado que conhece a realidade, né, vivida, as dificuldades enfrentadas, nem tudo são flores, mas a gente está aqui junto para a gente poder fazer realmente um Estado mais seguro e melhorar um pouquinho a vida das pessoas. Vou parafrasear aqui o deputado Maurício, também utilizando a expressão da nossa perita geral, que é entregando dignidade para os catarinenses. Muito obrigado a vocês.
Eu vou aproveitar que a sessão está suspensa, mais uns minutinhos, vamos descer, vou entregar aqui em mãos para vocês, vamos registrar esse momento. Manda aqui para mim que eu, né? Opa.
Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Proposição PL 250, de 2022, iniciativa deputado Rodrigo Minotto, votação da redação final. Altera o anexo 2 da Lei nº 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para acrescer novos objetivos específicos à Semana Estadual da Cidadania. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação 324 de 2023, iniciativa do deputado Gerry Consoli, solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca da saúde mental das crianças e dos adolescentes do Estado. Em discussão. Em votação, está aprovado. Moções. Moção 1222 de 2023, iniciativa do deputado José Milton Schaeffer, manifestando aplauso ao senhor Jairo Luz Canella pela eleição como governador do distrito LD9 do Lions Clube Internacional. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moção 1223 de 2023, iniciativa do deputado José Milton Schaeffer, manifestando aplauso ao senhor D'Artagnan Constamilan pelo recebimento do título de cidadão honorário sombriense. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moção 1224 de 2023, iniciativa do deputado Marquito, manifestando aplauso ao senhor Samuel Kleman pelos relevantes serviços prestados à comunidade do município de Ipira. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moção 1225, deputado Marquito, manifestando aplauso ao senhor Marcelo Baldiceira pelos relevantes serviços prestados à comunidade do município de Ipira. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moção 1226 de 2023, deputado Marquito, manifestando aplauso ao senhor Verno Gerhardt pelos relevantes serviços prestados à comunidade do município de Ipira. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moções 1227 a 1229 e 1235 de 2023, iniciativa do deputado Camilo Martins, manifestando aplauso a diversos cantores e cantoras por suas participações na 8ª temporada do The Voice Kids. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 1230 de 2023, iniciativa do deputado Nilson Berlanda, manifestando aos familiares da senhora Leonora Petri pesar por seu falecimento. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moção 1231 de 2023, iniciativa do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso à artista plástica Lua Jace pela exposição de suas obras no Principado Europeu de Liechtenstein, durante a amostra promovida pela instituição Casa Brasil. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moção 1232 de 2023, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao senhor Zefiro Giassi pela passagem do seu 90º aniversário. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moção 1233 de 2023, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao senhor Gustavo Pires de Carvalho pela posse como defensor público no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 1234 de 2023, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao senhor Gustavo Dobler pela posse como defensor público do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 1236 de 2023, deputado Sargento Lima, manifestando aplauso ao senhor Pedro Duarte, proprietário do Rancho Timbé, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Em votação. Aprovado.
Moção 1237, de 2023. Deputado delegado Egídio, manifestando aplauso ao tenente-coronel Diogo de Souza Clarindo, do 3º Batalhão de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, pelo exímio atendimento às vítimas e familiares do ataque sofrido à creche Cantinho Bom Pastor, no município de Blumenau. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moções 1238, 1239, 1240 e 1241 e 1242. Iniciativa do deputado delegado Egídio, manifestando aplauso ao tenente-coronel Márcio Alberto Felipe, do 10º Batalhão de Polícia Militar, também ao senhor Alexandre Eduardo Fernandes Nascimento, secretário municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau, ao senhor Vitor Hellmann, diretor executivo da Unimed de Blumenau, ao senhor André Rueder de Lima, coordenador operacional do SAMU de Blumenau, todos também pelo exímio atendimento às vítimas e familiares do ataque sofrido à creche Cantinho Bom Pastor, lá no município de Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 1239, de 2023, deputado Emerson Stein, manifestando aplauso ao sargento Davi Jordelino da Silva pelos relevantes serviços prestados à comunidade do município de Porto Belo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 1243, de 2023, do deputado Volney Weber, manifestando aplauso à senhora Leila Martins por ter assumido a superintendência do Beira-Mar Shopping. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 1244, de 2023, iniciativa do deputado Maurício Kudlar, que manifestando aplauso ao atleta Gustavo Raviel Berto pela conquista do vice-campeonato da Copa do Mundo de futsal na categoria sub-21 pela equipe JEC Crona Futsal. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 1245 de 2023, iniciativa do deputado Maurício Peixe, manifestando aos familiares do senhor Fernando Ferretti pesar por seu falecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 1246, de 2023, iniciativa do deputado Marquito, manifestando aplauso à Associação de Moradores e Amigos da Praia Grande, Cascalho e Poa, AMA-PG, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Penha. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 1247, de 2023, iniciativa do deputado Padre Pedro Baldiceira, manifestando apelo ao ministro da Previdência Social e ao presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para que reumanizem o atendimento nas agências da Previdência Social, criando novos concursos para o ingresso de ao menos 6.000 novos servidores. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 1248, de 2023, deputado Padre Pedro Baldiceira, manifestando o apelo ao ministro da Agricultura e Pecuária para que seja feita a adequação dos prazos estabelecidos nas portarias número 52 de 2021 e 404 de 2022 do MAPA, que estabelece o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção. Em discussão. Em votação. Aprovado. Deferimento. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 2.794 a 2.903. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 791 a 803. Leitura do ato da presidência número 114, DL de 2023. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto nos artigos 42 e 43 do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, nomeia para constituir a comissão representativa os seguintes senhores deputados: deputado Mauro de Nadal, deputado Carlos Humberto, deputado Ivan Nats, deputado Marcos Vieira, deputado Napoleão Bernardes, deputado repórter Sérgio Guimarães, deputado Fabiano da Luz,
deputado Lucas Neves, deputado Pepe Colasso. Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, 13 de julho de 2023, assina o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Onde é que está a minha... Aqui, obrigado. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Não havendo oradores presentes, inscritos, nem os colegas deputados e deputadas de forma online também inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene às 17 horas, em homenagem ao Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Unidave, em Rio do Sul. Está encerrada a presente sessão.